O DAP completou em novembro 16 anos. Todos esses 16 anos, nós existimos dentro de uma formatação política. Quer dizer, ninguém duvida que há uma mudança grande agora na formatação da política brasileira. A conclusão que nós chegamos é que nós vamos estar muito mais na defesa e vamos depender de todos, porque nós teremos que nos defender de um modelo que nós não esquecemos, que era o modelo que chamava-se neoliberal, coisa que o valha. E esse modelo está retornando, e sempre o foco desse modelo foi em cima do serviço público e, mais ainda, em cima do aposentado. Quer dizer, isso é uma opinião pessoal minha. Na realidade, os governantes e toda essa gente, o Estado, eles só pensam na questão... Quando estamos falando de modelo, estamos falando da questão do dinheiro. Vou usar termos mais simples. Então, o governo que agora chega tem acenado que ele quer arrecadar mais e gastar menos. E tem um foco muito grande, eu falo 16 anos, embora tenha tido o impeachment 1 ano e meio, 2 anos atrás, não houve mudança no formato, porque se propôs uma reforma da Previdência que não andou, e ela agora está para andar. No modelo anterior a esses 16 anos nossos, nós tivemos alguns ataques que é bom lembrar para ver como nós vamos agora nos portar diante disso. O primeiro foi que os aposentados não teriam direito a nenhuma gratificação. Quando surgiu essa historinha de gratificação, que é desempenho, o aposentado não trabalha, não tem direito, ou seja, era para mascarar um aumento da ativa e retirar um direito constituído da Constituição, artigo 40, que os aposentados teriam o mesmo direito. Criou-se uma gratificação de atividade, nós não tínhamos atividade, depois criou-se uma de desempenho. Essa é a luta que nós estamos agora, com a GD-IBGE 2000 e... Quanto mesmo? Nem me lembro, 2009, né? 2009. Fizeram mais. Naquele momento também, eles resolveram que os aposentados teriam que pagar PSS depois de aposentado. É um direito adquirido, é o contrato que todos nós tínhamos, que nós estávamos pagando na ativa para usufruir quando aposentado nos fosse. Isso foi recorrido até na corte da OEA e o Brasil foi condenado por quebra de direito adquirido, mas nós pagamos ali aquele valor, retirado o teto do INSS, pagamos aposentado e pensionista, pagamos 11% sobre o que sobra disso, que é uma agressão, que eu falo que é de um modelo de arrecadação governamental, de ter dinheiro, para fazer algumas coisas que não são corretas, mas é por aí. Nós temos outras coisas. Na questão do desconto dos aposentados, que começou talvez em 97, nós ganhamos 2 ações. E da primeira vez ficamos livres, da segunda vez ficamos livres também, e eles vão mexendo na lei para poder confundir o judiciário, que ninguém entende o que está acontecendo, e, por último, isso caiu no Supremo Tribunal Federal, cujo ministro teve, diante da televisão, a arrogância de dizer, não, a lei está errada, se vocês escreverem isso, naquela ocasião, ele usou uma frase que passou a nos beneficiar, embora ele não soubesse. Não existe servidor público aposentado e ativo, são todos servidores públicos. Isso reforça o nosso direito de servidor público e teria o mesmo direito dos ativos. Mas ele cortou e passamos a ter esse desconto segue. Não vou me lembrar de tudo, posso me lembrar do arroz salarial, do aumento de R$ 53, que eu não sei se está no contra-cheque até hoje, e coisa desse tipo, que virou vantagem. Quer dizer, o que nós analisamos é que o cenário vai endurecer. Surgiu uma coisa interessante nesse cenário, porque sempre que se fala em Previdência, o que se diz é que nós somos o rombo da Previdência, que o déficit é do servidor público. Hoje, os estudos já evoluíram, e o que se verifica é que o nosso déficit é equiparado ao INSS. De quem realmente, então, é o déficit da Previdência? Sem contar que o cálculo da Previdência ela não é paga só sobre salário, ela paga sobre alimentação, sobre tudo, e esse dinheiro some, né?
não entra ali, que era o dinheiro que era retornado para nós como aposentadoria. Nós, hoje, identifico, os maiores são os militares, o judiciário e o legislativo. Ali está o grande rombo da Previdência. A última discussão, se vai incluir militar ou não, me parece que vão incluir. Pode ser que, então, o martelo não bata tão forte na nossa cabeça. Porque se nós estamos na ordem de 2% de déficit, deles ela é responsável por 50%. Porque pensionista de militar, militar aposentado, que chama aposentado, é reserva, por isso não teriam que pagar, o legislativo, filha e tudo isso. E nós temos o legislativo, que é aquele escândalo, que os suplentes ocupam a cadeira um dia ou outro para ter aposentadoria e integrar o resto da vida. Tem gente que não passou 100 dias dentro de um plenário e é aposentado do legislativo. Pode ser, então, que não seja tão duro, mas também não é para ninguém descansar. Segundo, quando eles falam assim, nós estamos trabalhando, já fico nervoso. Falei, vem coisa ruim aí. Então, essa questão principal, nós estamos iniciando um ano, mais uma fase, estamos analisando o que vai acontecer, como vai acontecer. Temos que relatar para vocês, tivemos um atraso na expansão da nossa sede, por conta de um inquilino do outro proprietário, que quebrou praticamente tudo. Hoje já gostaríamos que todos estivessem circulando, acompanhando, mas a ideia nossa agora é a seguinte, isso aqui vai ficar reservado exclusivamente para os associados, a sede administrativa do DAP passa aqui para trás, sala 601 a 604. O que isso significa? Todos vocês sabem que ninguém recebe nada para estar aqui, e nós temos, são todos voluntários, que tem uma escala que é o esforço que cada um pode fazer. Então, tem dias que temos 1 ou 2 pessoas aqui, nós estaremos concentrados, talvez numa sala só, e aqui já que foi um espaço já previsto para receber os associados à Assembleia, então era muito grande, o custo daqui é elevado para manter a nossa parte administrativa. Então, quando vierem procurar fora desses eventos, tem uma campainha, a porta deve estar aberta, qualquer assunto, vamos já a partir de fevereiro atender aqui nessa porta dupla aqui, se estiver fechada, toca a campainha, normalmente estará aberta. Porque eu sei que a nossa maior demanda, maior motivação tem sido a GD e IBGE. Antes de chamar o doutor Rodrigo da CMO, que está presente, alguém chama o Rodrigo lá, dizer para vocês o seguinte, nós continuamos naquele impasse criado pelo Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, também, os golpistas já estão identificando as ações e estão entrando em contato com as pessoas para comprar os valores. A conta é simples, a conta é muito simples. Eles vão cobrar 30% para adiantar o valor, nós vamos pagar 30% para o advogado, vamos pagar mais 20% para o governo, de renda, PSS, ou seja, é indecente. Se já sair dando 30% para esse pessoal que negocia com direitos trabalhistas, no final o resultado vai ser muito baixo, né? Então, não é interessante. O impasse que continua é o impasse inventado pelo próprio Supremo, que um ministro, em decisão monocrática, decidiu legislar ou estabelecer qual é a taxa de correção das ações judiciais. Até fez uma homenagem ao IBGE, porque ele achou que tinha que ser o IPCA-E, o IPCA especial. Então, qual é o impasse que fica? A Justiça, nossos cálculos todos, me parece, estavam feitos, estão concluídos na taxa Selic. E aí, esse ministro achou que tem que ser IPCA-E. Isso gerou uma barafunda judicial novamente. Depende agora, se eu não me engano, tem o Rodrigo para nos ajudar, de uma reunião do plenário para dizer qual é o juro que vai ser aplicado à nossa ação. Vocês estavam circulando aí, um juiz escreveu 10 páginas para dizer que está tudo certo, o valor é esse mesmo, servidor mesmo, tudo que foi contestado, mas é melhor esperar para saber qual é a correção. Então, é só correção. E não adianta dizer que não quer correção nenhuma, que mesmo assim o dinheiro não vai sair.
O Rodrigo está aqui por presteza da CMO, porque a consulta era nossa, e como ele veio rapidamente aqui para fazer um esclarecimento, por bem apresentar o doutor Rodrigo e discutir a questão, que você podia ser a âncora dessa discussão com ele. Então já está tudo certo. A nossa questão está se prendendo basicamente que nós temos uma ação de recuperação da paridade das pensionistas e na questão da GID e IBGE tem dado uma certa confusão nisso. Então ele vai dar alguns esclarecimentos, porque é muito confuso e muitas das vezes nós não temos como identificar. Porque só quem pode identificar é a própria associada pensionista ou associado pensionista, que é tanta característica para chegar a essa conclusão, que as pessoas, a partir do que vai explanar, vida pregressa do instituidor, quando entrou no IBGE, quando o cargo tal, é uma confusão bem grande. Vou passar por já de imediato. Boa tarde a todos, prazer, eu sou o Rodrigo. Esclarecendo a questão, então, das pensionistas, com a questão da paridade, né, que é essa paridade de reajustes, e a confusão que acontece, já acontece nos processos que estão em curso, que tem muitas pensionistas que os institutores são antigos, tem uns que são mais novos. Tá bom, vou falar mais alto, então. Elas têm característica diferente, né? Que elas têm um marco diferente e requisito diferente. Por exemplo, quem era pensionista até 2003 não está havendo muito problema porque a paridade delas está respeitada e tudo mais. O que aconteceu? Como o Benedito iniciou aqui a questão sobre previdência e tudo mais, ocorreram algumas emendas condicionais que foram mudando a previdência dos servidores. E uma delas acabou com a paridade. Aí levou junto as pensionistas. Qual foi o marco disso? Foi 2003. Então, as pensionistas até 2003, elas não têm encontrado problema com a questão de receber a GDI e IBGE, conforme o mandato de segurança que está em curso, a gente está executando os valores. As pensionistas que adquiriram a pensão após 2003, elas têm que preencher os requisitos que uma legislação prevê, e a jurisprudência até do Supremo Tribunal Federal já fixou, e a gente também ganhou numa ação de mandado de segurança. Esses requisitos todos que a pensionistas têm que ter para adquirir a paridade do reajuste, que é a base para receber os atrasados, são previstos em lei e tem que estar elencado. A dificuldade é que o requisito não diz respeito ao pensionista, e sim ao instituidor da pensão. Aí, como, por maioria dos casos, o instituto da pensão, às vezes, é muito antigo, a gente não tem como identificar se ele preenche esses requisitos. Por vezes, vocês também não têm como identificar assim de primeira se o instituidor tem esses requisitos, e a única solução que a gente tem é recorrer ao IBGE para verificar no procedimento da aposentadoria do instituidor se ele preencheu os requisitos para a pensionista ter o direito à paridade e, por sua vez, receber os atrasados. Vamos lá. O instituidor da pensão, ele tem que ter ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Além disso, cumulativamente, ele tem que ter 35 anos de contribuição se ele for homem, 30 anos de contribuição se for mulher. Além, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira
e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E o último requisito é a idade mínima resultante da redução relativa aos limites ao artigo 40. Isso é está no próprio procedimento, mas eu acredito que não deve encaixar porque é uma regra mais recente. Tá? Então, a princípio, seriam 3 requisitos. 3 não, porque tem um item aqui que tem vários, né? Mas que a gente só consegue enxergar isso ou desarquivando o processo de aposentadoria, que é um processo interno, um procedimento interno, que todo mundo dá entrada quando se aposenta, e lá vem quem... eu não sei se eu ainda continuo com esse termo, mas tipo é como se fosse uma certidão onde está descrito toda essa cadeia. O servidor entrou no serviço público em tal data, ele está no IBGE desde tal data, o cargo que ele ocupou, quanto tempo que ele teve de contribuição. Isso tudo só pode ser obtido, se ninguém já tiver, junto ao IBGE. A gente não tem como obter essa informação com os elementos que são as regras que a gente pede para entrar com a ação. Então, as pensionistas, após 2003, que estejam tendo não estejam recebendo, não tiverem incorporação, ou está com alguma dificuldade, infelizmente, teria que buscar as informações junto ao IBGE para verificar se está preenchido todos os requisitos e dar prosseguimento ou não na cobrança dos atrasados e da incorporação em si. A princípio é isso. Ok, obrigado. Eu depreendo daí do que você falou, eu não entendi nada, que não era para entender mesmo. Agora, para os pensionistas, o que você disse que é muito importante é que, se está se sentindo, ela tem que ir ao IBGE e pedir a certidão de aposentadoria do seu instituidor. Diante desse documento, só aí que a gente vai poder tentar entender, somar 2 com 2, dá 6, diminui de 7, para chegar a alguma conclusão. Por exemplo, quando a gente pede como documento necessário para entrar com a ação a publicação no Diário Oficial, essa informação vem dos aposentados. O tempo de contribuição, ou pelo menos o fundamento legal no qual se deu a aposentadoria. Porque realmente, vocês não vão entender, porque é uma sopa de letrinhas, a gente tem que ficar linkando todas essas normas. Por exemplo, os mais recentes, os aposentados mais recentes, após 2003, alguns deles têm direito à paridade, até à integralidade. Aí, como vem descrito na publicação? Não vem escrito isso. Ele tem direito à integralidade, à paridade. Vem escrito a norma que está previsto que dá o direito a ele. Os mais antigos aparece na publicação do Diário Oficial do deferimento da aposentadoria, aparece por vezes, às vezes, o tempo de contribuição. E alguns a gente identifica que já esbarra nesse primeiro, que não teve 35 anos de contribuição, se for homem, no caso. Só que tem outros que a gente não consegue enxergar, nem as pensionistas. E só perguntando ao IBGE todo esse histórico, e com o documento do IBGE, que a gente pode avaliar se tem direito ao atrasado ou não. E o próprio IBGE. Mas, às vezes, ele também pode se equivocar, porque ele não tem informação. A gente pergunta ante a ACE, que é o órgão máximo aqui presente, se tem algum fato novo que quer trazer para incluir na pauta. Não perguntamos, mas ainda temos, se alguém quer incluir algum na discussão de hoje, podia falar aí. Não temos isso. Miguel queria alguma coisa? Nós vamos discutir tudo depois. Nós vamos discutir ainda sobre a GD e IBGE, alguma coisa muito pequena.
A questão da ação do PSS é a ação que nós falamos há algum tempo atrás, que nós vamos entrar para operar o PSS cobrado sobre o 13º. Os advogados são presentes aí, eles virão, o presidente, doutor Érico da Cui, doutor Evandro, eles virão isso para seguir. Eu quero agradecer a presença do Rodrigo, né? Um abraço a todos lá.